Existem dias em que a fé parece pesada. Dias em que orar exige esforço. Dias em que continuar firme parece mais difícil do que desistir. Muitos cristãos pensam que essa luta é sinal de fraqueza espiritual. Mas um dos maiores líderes espirituais da história cristã passou exatamente por isso. John Wesley enfrentou desânimo, rejeição, perseguição, fracassos emocionais e até crises profundas de fé. Mesmo assim, ele permaneceu firme, não por força emocional, mas por causa de um segredo espiritual. Hoje, você vai entender qual era esse segredo, por que ele funcionava nos dias mais difíceis e como você pode aplicá-lo na sua própria vida, mesmo vivendo em um mundo totalmente diferente. Fique até o final, porque esse princípio pode mudar completamente a forma como você atravessa tempos difíceis. Esse homem era John Wesley. E neste vídeo, vou revelar os 5 princípios espirituais que ele usou para permanecer firme quando tudo ao seu redor desmoronava. O que o manteve John Wesley firme não foi talento, nem força humana. Foram princípios espirituais profundos que ele aprendeu através do sofrimento e da busca genuína por Deus. E hoje, você vai descobrir cada um deles. Princípio 1. A disciplina da certeza interior. O primeiro segredo de Wesley, a fundação absoluta de tudo o mais, foi algo que ele chamava de testemunho do Espírito, uma certeza interior, profunda, inabalável, de que ele pertencia a Deus, de que ele era de fato filho de Deus, de que sua salvação era real e segura. Agora, você precisa entender o contexto. Wesley tinha sido criado numa família cristã extremamente devota. Seu pai era pastor anglicano. Sua mãe, Susana, era uma das mulheres mais piedosas da Inglaterra. Wesley foi educado em Oxford, tornou-se pastor, organizou o Clube Santo com outros estudantes dedicados, onde jejuavam, visitavam prisioneiros e seguiam regras rigorosas de disciplina espiritual. Mas com tudo isso, ele não tinha paz. Em 1735, ele viajou para a colônia de Geórgia, na América, como missionário. Durante a viagem de navio, uma tempestade violenta quase afundou a embarcação. Wesley estava apavorado, certo de que ia morrer. Mas havia um grupo de moravianos alemães no navio que cantavam hinos calmamente enquanto as ondas invadiam o convés. Quando a tempestade passou, Wesley perguntou a um deles: "Você não estava com medo de morrer?" O moraviano respondeu: "Eu? Não. Mas você estava com medo?" Wesley admitiu: "Sim, eu confesso que estava." Aquele momento expôs uma verdade dolorosa. Wesley era um pregador que tinha medo da morte porque, no fundo, não tinha certeza de sua salvação. A missão na América foi um fracasso total. Wesley voltou para a Inglaterra em 1738, completamente derrotado. Ele escreveu: "Fui à América converter os índios, mas quem converterá a mim? Quem me livrará deste coração maligno de incredulidade?" E então aconteceu o evento que mudou tudo. Em 24 de maio de 1738, relutantemente, Wesley foi a uma pequena reunião na rua Aldersgate, em Londres. Ele não queria ir, estava desanimado, cansado, sem esperança, mas algo o levou até lá. Era uma reunião simples. Alguém estava lendo o prefácio de Martinho Lutero ao livro de Romanos. Wesley estava ouvindo, provavelmente distraído, quando de repente algo aconteceu. Algo que ele não podia explicar completamente, mas que era absolutamente real. Ele próprio escreveu em seu diário, e estas palavras estão preservadas até hoje. Cerca de 8:45, quando ele descrevia a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu confiava em Cristo, somente Cristo, para a salvação. E uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, até mesmo os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Perceba a especificidade: meus pecados, até mesmo os meus. Wesley tinha pregado sobre a salvação de outros por anos, mas nunca tinha tido certeza de que essa salvação era para ele também. Naquela noite, o Espírito Santo testemunhou ao seu espírito que ele era filho de Deus, e tudo mudou. Agora, por que isso foi tão crucial para sua firmeza nos dias difíceis que viriam?
Porque 3 anos depois, quando multidões o apedrejavam, quando era arrastado pelas ruas, quando pregadores respeitados o denunciavam como fanático, quando sua própria igreja o rejeitava, ele tinha uma âncora interior que não dependia de aprovação externa. Ele sabia em quem tinha crido. Não era uma esperança vaga, não era um "espero que Deus me aceite se eu for bom o suficiente". Era uma certeza dada pelo próprio Espírito Santo. E aqui está a verdade que você precisa entender. A maioria dos cristãos hoje vive numa montanha-russa emocional devastadora. Quando as coisas vão bem, quando sentem a presença de Deus num culto emocionante, quando suas orações parecem ser respondidas, eles se sentem salvos, se sentem seguros. Mas quando vêm as provações, quando Deus parece silencioso, quando a vida desmorona, eles duvidam de tudo. Será que sou realmente salvo? Será que Deus realmente me ama? Será que minha fé é real? Wesley descobriu que firmeza espiritual genuína começa com uma convicção profunda que não depende de circunstâncias externas ou estados emocionais flutuantes. É o Espírito Santo testemunhando ao nosso espírito que somos filhos de Deus, como diz Romanos 8,16. Então, como você cultiva isso na sua vida hoje? Primeiro passo: pare de basear sua segurança espiritual em sentimentos. Sentimentos mudam com o clima, com o cansaço, com as circunstâncias. A palavra de Deus não muda. Jesus disse: "Quem vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." Isso é promessa, não sentimento. Segundo passo: aprenda a discernir a voz do Espírito Santo. Wesley ensinava que o Espírito fala de maneiras específicas. Ele traz paz, não ansiedade. Ele traz amor, não medo paralisante. Ele traz santa reverência, não terror religioso. Ele traz convicção de pecado que leva ao arrependimento, não condenação que leva ao desespero. Terceiro passo: busque essa experiência pessoal com Deus de forma intencional. Não se contente apenas com conhecimento sobre Deus. Busque conhecimento de Deus. Wesley dizia que religião sem experiência pessoal profunda é como um corpo sem alma. Tem a forma, mas não tem vida. E deixe-me ser muito claro aqui. Nos dias difíceis que inevitavelmente virão, você não vai aguentar firme com uma fé meramente teórica. Você não vai permanecer de pé com versículos memorizados se você nunca teve um encontro real com o Deus vivo. Você precisa de uma âncora interior. Você precisa saber, não apenas esperar, não apenas acreditar intelectualmente, mas saber no mais profundo do seu ser em quem você creu. Wesley permaneceu firme por 50 anos de ministério intenso, porque mesmo quando tudo era caos absoluto ao redor dele, quando estava sendo perseguido, quando estava exausto, quando estava sozinho, ele tinha uma certeza inabalável por dentro. O Espírito Santo tinha testificado ao espírito dele: "Você é meu filho, você me pertence. Nada pode arrancar você das minhas mãos." Essa foi a base, a fundação absoluta de tudo. E sem essa base, todo o resto desmorona. Esse foi o primeiro segredo. Princípio 2. O poder dos meios de graça. O segundo segredo de Wesley, construído sobre a fundação da certeza interior, foi o que ele chamava de meios de graça, práticas espirituais específicas, concretas, através das quais Deus derrama seu poder em nossas vidas. Agora, antes de você pensar, isso é apenas religiosidade, rituais vazios, espere. Você precisa entender o que Wesley realmente quis dizer com isso. Wesley identificou 5 meios de graça que ele chamava de instituídos, ou seja, estabelecidos por Deus mesmo: oração, busca das Escrituras, ceia do Senhor, jejum e comunhão cristã em sociedade. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende, e isso é absolutamente crucial. Wesley não via essas práticas como rituais religiosos que você faz para impressionar Deus ou ganhar pontos espirituais. Ele as via como canais reais, concretos, através dos quais Deus derrama seu poder divino em nossas vidas. Deixe-me usar uma analogia. Pense nos meios de graça como tomadas elétricas. Você pode ter toda a eletricidade do mundo disponível na rede elétrica da sua cidade, energia suficiente para iluminar 1000 casas.
Mas se você não conecta seus aparelhos na tomada, você fica no escuro completo. A energia está disponível, mas você não a está acessando. É exatamente assim com a graça de Deus. Deus tem poder infinito disponível, mas Ele escolheu canais específicos através dos quais Ele distribui esse poder. E se você negligencia esses canais, você vive em fraqueza espiritual desnecessária. Deixe-me ser muito claro aqui. Wesley permaneceu firme nos dias difíceis porque ele não dependia apenas de força de vontade humana ou determinação psicológica. Ele se conectava regularmente, disciplinadamente, aos meios pelos quais Deus distribui sua graça sobrenatural. Vamos ver cada um desses meios de graça e como Wesley os aplicava. Oração. Wesley acordava às 4 da manhã todos os dias, sem exceção, para orar. Por décadas, até quando estava velho e fraco. Agora, não era porque ele era algum tipo de super-humano que não precisava de sono. Era porque ele entendia algo profundo. Sem comunhão constante e intencional com Deus, ele secaria espiritualmente. A oração não era opcional, era vital como respirar. Ele gastava 1 hora em oração privada toda a manhã, e além disso, orava constantemente ao longo do dia. Ele chamava isso de oração sem cessar, manter sua mente conectada a Deus mesmo enquanto fazia outras atividades. Para você hoje, não precisa ser às 4 da manhã, mas precisa ser consistente, precisa ser prioridade. Escolha um horário fixo, proteja esse tempo como se fosse uma reunião vital, porque é, e discipline-se a aparecer mesmo quando não sentir vontade. Escrituras. Wesley lia a Bíblia sistemática e metodicamente, não de forma aleatória, abrindo em qualquer página esperando uma mensagem mágica. Ele tinha um plano. Ele lia do início ao fim, repetidamente, meditando profundamente no que lia. Ele dizia: "Sou um homem de um livro só." Tudo em sua vida era filtrado pelas Escrituras. E nos dias difíceis, ele voltava repetidamente às promessas específicas de Deus. Quando estava sendo perseguido, ele lia sobre Paulo sendo perseguido. Quando estava desanimado, lia os Salmos. Quando estava confuso sobre o que fazer, lia os Provérbios e os Evangelhos. A Bíblia não era decoração espiritual para ele. Era pão diário, era água viva, era a espada do Espírito que ele usava em batalha espiritual real. Para você hoje, estabeleça um plano de leitura bíblica. Não leia apenas versículos inspiracionais isolados. Leia livros inteiros. Entenda o contexto. Deixe a palavra penetrar profundamente em você. Ceia do Senhor. Wesley participava da Santa Ceia semanalmente e, quando possível, diariamente. Por quê? Isso parece excessivo, não? Não para Wesley. Ele entendia que a ceia é um meio sobrenatural de receber a graça de Cristo. Não é apenas símbolo vazio. É encontro real com Cristo, é renovação da aliança, é fortalecimento espiritual. Ele ensinava que quando você participa da ceia com fé, Cristo se comunica a você de forma misteriosa, mas real. Você recebe força espiritual. Você é lembrado de forma tangível do sacrifício de Cristo. Você é conectado ao corpo de Cristo, a igreja. Para você, não negligencie a ceia. Participe sempre que puder. E quando participar, faça com seriedade, com fé expectante. Não é apenas ritual, é meio de graça. Jejum. Wesley jejuava 2 vezes por semana, religiosamente. Quarta e sexta-feira, das primeiras horas até as 15 horas. Ele ensinava que o jejum tem múltiplos propósitos. Aumenta nossa sensibilidade espiritual, quebra o poder da carne sobre nós, nos disciplina, nos faz dependentes de Deus e é forma de intercessão poderosa. Quando você jejua, você está dizendo: Deus, eu preciso de você mais do que preciso de comida. Você é minha prioridade suprema. E algo acontece no mundo espiritual quando você faz isso. Para você, comece pequeno se nunca jejuou. 1 dia por semana, meia jornada, e use o tempo que gastaria comendo para orar. Experimente e você verá a diferença. Comunhão cristã. O último meio de graça que Wesley enfatizava era a comunhão profunda com outros cristãos, mas não comunhão superficial.
comunhão intencional, vulnerável, com prestação de contas. Vamos falar mais sobre isso no princípio 4. Agora, deixe-me fazer perguntas difíceis diretamente a você. Você está usando os meios de graça que Deus providenciou ou está tentando permanecer firme na sua própria força e depois se perguntando por que é tão difícil? Você está se conectando regularmente aos canais através dos quais Deus derrama seu poder ou está tentando viver a vida cristã desconectada da fonte? Muitos cristãos hoje estão espiritualmente fracos, não porque Deus é distante, não porque falta poder disponível, mas porque eles negligenciaram completamente os meios de graça. Eles não oram consistentemente, não leem a Bíblia regularmente, nunca jejuam, participam da ceia sem pensar, vivem isolados de comunhão cristã profunda. E então se perguntam por que sua fé é tão fraca, por que caem tão facilmente quando vêm as tentações, por que não conseguem permanecer firmes nos dias difíceis. Wesley permaneceu firme porque ele se disciplinou rigorosamente a permanecer conectado à fonte. Ele usava os meios de graça todos os dias, consistentemente, por décadas. E o poder de Deus fluía através desses canais, sustentando-o, fortalecendo-o, renovando-o, capacitando-o a fazer o impossível. Esse foi o segundo segredo, e é um segredo que está disponível para você hoje. Princípio 3. A santidade como estilo de vida. O terceiro segredo de Wesley, e talvez o mais controverso, o mais mal entendido, mas também o mais poderoso, foi sua ênfase radical, sem desculpas, na santidade pessoal prática. Wesley não apenas pregava sobre graça, ele pregava sobre graça transformadora. Graça que não apenas perdoa, mas que também purifica. Graça que não apenas declara justo, mas que faz justo. Ele acreditava com cada fibra de seu ser que Deus nos salva não apenas da punição do pecado no inferno futuro, mas também do poder do pecado na vida presente. Ele ensinava algo que chamava de perfeição cristã, ou amor perfeito. E agora, antes de você desligar este vídeo pensando que isso é impossível, que isso é legalismo, que isso é negação de graça, espere, escute o que ele realmente quis dizer. Wesley não estava falando de perfeição sem pecado no sentido de nunca cometer nenhum erro, nunca ter nenhum defeito, viver em estado angelical perfeito. Ele descrevia como um coração cheio do amor de Deus, um amor tão completo que expulsa todo o ódio, todo o orgulho, toda a inveja, todo o ciúme, todo o egoísmo, toda a amargura. Era uma santidade do coração, que naturalmente produzia santidade de vida, não esforço externo forçado para seguir regras, mas transformação interna genuína, que resulta em obediência alegre. E aqui está o ponto crucial que você não pode perder. Wesley permaneceu firme nos dias difíceis porque ele não estava vivendo uma vida dupla e hipócrita. Ele não estava secretamente escravizado por segredos que sabotavam sua fé. Ele não estava fingindo santidade em público enquanto cedia ao pecado em privado. E isso é absolutamente crucial para entender. Preste muita atenção aqui. Muitos cristãos caem completamente nos dias difíceis, suas vidas desmoronam sob pressão porque há áreas secretas de desobediência deliberada em suas vidas, rachidos escondidas na fundação, pornografia que consomem quando ninguém está olhando, amargura que cultivam no coração contra pessoas que os machucaram, desonestidade financeira que justificam, fofoca que disfarçam como pedidos de oração, relacionamentos que sabem que são desobediência, mas que se recusam a terminar, vícios que alimentam secretamente. Quando a tempestade vem, quando a pressão aumenta, quando os dias ficam realmente difíceis, essas rachaduras na fundação fazem tudo desmoronar. A casa cai porque foi construída sobre areia, não sobre rocha. Jesus mesmo disse isso em Mateus 7. Não é sobre ouvir as palavras certas, é sobre praticá-las. Então, como você aplica isso na sua vida hoje? Primeiro passo: autoexame honesto. Identifique áreas de compromisso em sua vida e seja brutalmente honesto consigo mesmo. Onde você está conscientemente, intencionalmente desobedecendo a Deus? Onde você sabe o que é certo, sabe o que Deus está te pedindo para fazer, mas está se recusando? Onde você está dizendo sim ao mundo e não ao Espírito Santo?
Isso pode ser doloroso, pode expor coisas que você tem escondido até de você mesmo, mas é necessário. Você não pode tratar uma ferida que você nega que existe. Segundo passo: confissão e arrependimento genuínos. Não tente vencer o pecado na força humana. Não funciona. Paulo tentou e falhou miseravelmente, como ele descreve em Romanos 7. Confesse honestamente a Deus. Não minimize, não justifique, não faça desculpas. Chame pecado de pecado e busque a graça santificadora de Deus, o poder do Espírito Santo que não apenas perdoa, mas que transforma. Wesley ensinava que assim como você recebeu salvação inicial pela fé, você recebe santificação pela fé. Você crê que Deus tem poder para te limpar do pecado que te escraviza, e você se abre para esse poder. Terceiro passo: hábitos de santidade. Cultive práticas diárias que guardam seu coração. Guarde seus olhos, estabeleça limites firmes sobre o que você permite entrar através da sua visão. Guarde sua língua, discipline o que sai da sua boca. Guarde seu coração, vigie sobre seus pensamentos, suas motivações interiores. Isso significa decisões concretas. Software de prestação de contas no seu computador se pornografia é uma luta. Deletar aplicativos de redes sociais se eles são porta de entrada para pecado. Cortar relacionamentos que te puxam para longe de Deus, por mais doloroso que seja. Estabelecer horários de dormir que te permitam acordar para orar. A santidade é cultivada através de milhares de pequenas escolhas diárias de obediência. E aqui está a promessa gloriosa que Wesley cagava. É possível viver uma vida de vitória sobre o pecado, não por esforço próprio, mas pelo poder do Espírito Santo habitando em você. Deus não te chama para algo impossível e então te deixa sozinho para fracassar. Ele te capacita para o que Ele te chama. Quando você vive em santidade genuína, quando não há áreas secretas de compromisso, quando sua vida privada está alinhada com sua confissão pública, você tem uma confiança diante de Deus que te sustenta quando tudo está caindo ao redor. Você não está olhando por cima do ombro com medo de ser exposto. Você não está carregando culpa secreta que drena sua força espiritual. Você está livre, limpo, forte. Wesley viveu assim, e por isso ele permaneceu firme. Esse foi o terceiro segredo. Princípio 4. A força da comunidade intencional. O quarto segredo de Wesley é um que a cultura moderna individualista quase destruiu completamente: a força transformadora da comunidade intencional, vulnerável e com prestação de contas mútua. Wesley não apenas pregava para multidões de milhares de pessoas ao ar livre, ele fazia isso regularmente, mas ele sabia que pregação para multidões, por mais poderosa que fosse, não era suficiente para produzir discípulos maduros e firmes. Então ele organizou o que talvez seja o sistema mais genial, mais eficaz de discipulado prático já criado na história da igreja cristã. Funciona assim: cada pessoa convertida sob o ministério de Wesley era imediatamente colocada em uma classe, um pequeno grupo de 10 a 12 pessoas, liderado por um líder leigo treinado que se reunia semanalmente sem falta. Agora não era um estudo bíblico casual onde vocês comem biscoitos e discutem versículos superficialmente. Não era um clube social cristão onde vocês conversam sobre futebol e clima. Era um grupo de prestação de contas profunda, de vulnerabilidade radical, de transformação genuína. Cada semana, o líder da classe perguntaria a cada pessoa, uma por uma, olhando nos olhos: como está sua alma esta semana? Que tentações específicas você enfrentou desde que nos encontramos? Você caiu em algum pecado? Qual? Você está guardando alguma coisa de Deus? De que forma você cresceu espiritualmente esta semana? De que forma você serviu aos outros? Perceba, não eram conversas superficiais e polidas. Não era "estou bem, obrigado". Era vulnerabilidade real, transparência radical, prestação de contas genuína. E aqui está porque isso foi absolutamente fundamental para a firmeza de Wesley e do movimento que ele liderou. Wesley nunca lutou sozinho. Quando ele estava fraco fisicamente depois de viajar quilômetros sob chuva para pregar, havia irmãos que cuidavam dele. Quando estava desanimado depois de oposição violenta, havia pessoas que o encorajavam. Agora compare isso com o cristianismo moderno ocidental. Por favor, preste atenção neste contraste.
Hoje as pessoas vão à igreja domingo de manhã, sentam anonimamente em cadeiras confortáveis ou assistem online de pijama. Ouvem um sermão de 30 minutos, talvez cantem algumas músicas e então vão embora. Ninguém realmente sabe como elas estão. Ninguém sabe que lutas estão enfrentando. Ninguém sabe se estão caindo em pecado secretamente. Ninguém sabe se estão à beira do divórcio, da apostasia, do suicídio. Elas vivem vidas cristãs completamente isoladas, desconectadas, sem prestação de contas, sem apoio real. E então nos perguntamos por que tantos caem, por que tantos desistem quando vêm os dias realmente difíceis. É porque eles estão tentando lutar batalhas espirituais intensas completamente sozinhos, sem cobertura, sem apoio, sem prestação de contas, ninguém ao seu lado na trincheira. O cristianismo nunca foi projetado para ser praticado sozinho. Fomos criados para viver em corpo, em comunidade profunda. Então, como você aplica isso hoje? Primeiro passo: rejeite a mentira do cristianismo solitário. Pare de tentar ser um cristão lobo solitário. Não funciona. Você não é forte o suficiente. Eu não sou. Ninguém é. Você foi criado, projetado por Deus, para viver em comunidade interdependente. Segundo passo: encontre ou forme um pequeno grupo de prestação de contas. Não um grupo grande e superficial. Um grupo pequeno, 3 a 5 pessoas, idealmente, onde há vulnerabilidade real. Reúnam-se semanalmente, presencialmente se possível, e façam perguntas difíceis uns aos outros. Perguntas reais, sobre lutas reais. Você assistiu pornografia esta semana? Como está seu casamento realmente? Você está cultivando amargura contra alguém? Você está sendo fiel em suas finanças? Você está negligenciando tempo com Deus? Terceiro passo: seja radicalmente honesto. Tire a máscara religiosa. Pare de fingir que você tem tudo sob controle. Admita suas lutas reais. Peça ajuda quando precisa. A força verdadeira não está em fingir que você é perfeito. A força verdadeira está em ser real, vulnerável, honesto e permitir que irmãos e irmãs te ajudem a carregar o que você não pode carregar sozinho. Tiago 5, verso 16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Perceba, cura vem através de confissão na comunidade, não através de isolamento envergonhado. Wesley disse algo poderoso: o cristianismo é essencialmente uma religião social. Torná-lo uma religião solitária é, de fato, destruí-lo. Você vai permanecer firme nos dias difíceis quando tiver irmãos e irmãs reais ao seu lado, que conhecem suas lutas, que oram por você pelo nome, que te confrontam quando você está errando, que te encorajam quando você está desanimado e que não deixam você desistir. Wesley tinha isso, e por isso ele permaneceu firme. Esse foi o quarto segredo. Princípio 5. A visão de um propósito maior. O quinto e último segredo de Wesley, o que deu sentido e significado a todo o sofrimento, a toda a oposição, a todas as provações que ele enfrentou, foi uma visão clara, ardente, consumidora de um propósito maior que ele mesmo. Wesley não vivia para conforto pessoal. Ele facilmente poderia ter vivido uma vida confortável como pastor anglicano, respeitado em uma paróquia tranquila. Ele não vivia para construir um império religioso com seu nome. Ele não vivia para riqueza, fama ou reconhecimento. Ele tinha uma missão singular, absoluta, que queimava em seu coração como fogo nos ossos: espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Quando Wesley era apedrejado por multidões violentas, quando pedras atingiam sua cabeça e sangue escorria pelo seu rosto, ele se levantava, limpava o sangue e continuava pregando. Por quê? Porque ele sabia que vidas eternas estavam em jogo. Porque ele via aquelas pessoas, por mais hostis que fossem, como ovelhas sem pastor caminhando para a destruição eterna. E ele tinha a mensagem que podia salvá-las. Por quê?
porque sua missão não era agradar instituições religiosas, era alcançar pessoas com o evangelho transformador de Cristo. Por quê? Porque tinha uma visão maior que suas circunstâncias pessoais. E aqui está o princípio espiritual fundamental. Wesley permaneceu firme nos dias difíceis porque ele tinha uma razão para permanecer que ia infinitamente além dele mesmo. Quando você tem um propósito claro dado por Deus, um chamado que é maior que seu conforto, uma missão que vale mais que sua vida, o sofrimento ganha significado. Não é apenas dor aleatória e sem sentido, é dor com propósito. É sofrimento que está produzindo algo eterno. Pense no apóstolo Paulo. Ele foi espancado, apedrejado, naufragado, preso, caluniado, traído. Em 2 Coríntios, ele lista todos os sofrimentos terríveis que enfrentou. E então ele escreve algo surpreendente: regozijo-me nos meus sofrimentos por vós. Como? Como alguém se regozija no sofrimento? Quando vê que esse sofrimento está cumprindo um propósito eterno. Quando entende que essa dor está produzindo fruto que permanecerá para sempre. Wesley via cada perseguição como uma oportunidade de demonstrar a realidade de Cristo, cada oposição como uma chance de provar que o Evangelho é poder de Deus, não apenas palavras bonitas. Quando ele era ridicularizado por pregar ao ar livre para milhares de pessoas comuns, mineiros, trabalhadores pobres, prostitutas, marginalizados que nunca entrariam em uma igreja tradicional, e via essas vidas serem transformadas radicalmente, isso validava todo o sofrimento. Ele via homens violentos e bêbados se tornarem amores amorosos e pais dedicados. Via prostitutas encontrarem dignidade e propósito. Via pessoas desesperadas encontrarem esperança. E isso fazia cada pedrada, cada insulto, cada porta fechada valer completamente a pena. Agora, como você aplica isso na sua vida hoje? Primeiro passo: descubra seu propósito dado por Deus. Por que Deus te salvou? Não foi apenas para você ter um seguro contra o inferno e depois esperar confortavelmente até a morte. Foi para você ser instrumento de transformação aqui na Terra. Foi para você estender o reino de Deus. Foi para você ser sal e luz. Qual é a sua missão específica? Que necessidade ao seu redor Deus está te chamando para atender? Que dom Ele te deu para usar para sua glória? Pode ser criar filhos que amam a Deus. Pode ser servir sua igreja fielmente. Pode ser levar o Evangelho para pessoas que nunca o ouviram. Pode ser trabalhar com excelência em sua profissão como testemunho de Cristo. Pode ser cuidar de pessoas marginalizadas. Mas seja o que for, você precisa descobrir e viver isso intencionalmente. Segundo passo: conecte seu sofrimento ao propósito maior. Quando você entende que Deus está formando o caráter de Cristo em você através das provações, você suporta com alegria. Quando você vê que seu testemunho fiel nos dias difíceis pode levar outros a Cristo, você persevera. Paulo diz em Romanos 8 que as tribulações produzem perseverança. Perseverança produz caráter aprovado. Caráter produz esperança. Seu sofrimento não é desperdício. Deus está usando para te refinar, te fortalecer, te preparar para propósitos maiores. Terceiro passo: mantenha uma perspectiva eterna. Wesley tinha 87 anos quando pregou seu último sermão. 87 anos. E ele estava cumprindo sua missão até o último suspiro. Por quê? Porque ele vivia com olhos na eternidade. Ele sabia que o que importa não é conforto temporário aqui, mas recompensa eterna lá. Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem destroem. Wesley dizia: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, a todas as pessoas que puder, por tanto tempo quanto puder. Isso não é ativismo frenético, é uma vida intencional, direcionada por propósito divino. Muitos cristãos hoje caem nos dias difíceis porque perderam completamente de vista o porquê. Eles vivem vidas pequenas, confortáveis,
focadas em autorrealização e felicidade pessoal. E quando vêm as provações, quando Deus permite sofrimento, eles ficam chocados, ofendidos ou até zangados com Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Mas quando você tem uma missão que é maior que você, quando você sabe que Deus te colocou aqui para um propósito específico, quando você entende que sua vida não é sobre você, você encontra forças que você nem sabia que tinha. O movimento que Wesley iniciou transformou nações inteiras, libertou escravos, reformou prisões, cuidou de órfãos, educou os pobres e levou milhões a Cristo. Tudo porque um homem teve uma visão de propósito maior e permaneceu firme até o fim. Esse foi o quinto segredo. Agora, como praticar nos dias de hoje? Agora você conhece os 5 segredos espirituais de John Wesley para permanecer absolutamente firme, mesmo nos dias mais difíceis. Número 1. A certeza interior profunda dada pelo testemunho do Espírito Santo. Número 2. O uso disciplinado e consistente dos meios de graça. Número 3. A busca intencional por santidade genuína de coração. Número 4. A força da comunidade intencional com vulnerabilidade e prestação de contas. Número 5. A visão clara de um propósito maior que você mesmo. Mas conhecimento sem aplicação é inútil. Então, como você aplica isso de forma concreta, na prática? Esta semana, certeza interior. Reserve pelo menos 1 hora, sim, 1 hora completa, para estar completamente a sós com Deus. Desligue seu celular. Vá para um lugar onde não será interrompido e busque com todo o seu coração a certeza do Espírito. Leia Romanos 8, leia 1 João. Clame a Deus. Pai, eu preciso saber que sou seu filho. Eu preciso dessa âncora interior. Testifique ao meu espírito. Não continue sem essa base, é fundamental. Nos próximos 30 dias, meios de graça. Estabeleça uma rotina sagrada e inegociável. Precisa ser consistente. Escolha um horário fixo todos os dias para oração e leitura bíblica. Coloque no seu calendário como compromisso inegociável. Escolha um dia por semana para jejuar parcialmente. Comece pequeno se preciso, mas comece. E não desista quando for difícil, porque vai ser difícil no início. Persevere. Hoje mesmo, inventário espiritual. Pegue papel e caneta, sim, fisicamente, não apenas mentalmente, e faça um inventário espiritual brutalmente honesto. Liste áreas de compromisso em sua vida, onde você está conscientemente desobedecendo a Deus. Que segredos secretos você está guardando? Seja específico e então confesse cada um a Deus, não de forma vaga, mas específica, e tome decisões concretas de arrependimento. Delete aplicativos. Corte relacionamentos tóxicos, estabeleça limites firmes. Nesta semana, comunidade. Entre em contato com 2 ou 3 cristãos comprometidos que você conhece e confia. Proponha formar um grupo de prestação de contas que se reúne semanalmente. Explique que não será um estudo bíblico casual, mas um grupo onde vocês serão radicalmente honestos sobre lutas reais, orarão intensamente uns pelos outros e se sustentarão mutuamente. Estabeleçam regras claras de confidencialidade e compromisso, e então comecem. Nos próximos 7 dias, propósito. Escreva sua declaração pessoal de propósito. Por que Deus te salvou? O que Ele está chamando você a fazer especificamente? Não precisa ser eloquente, precisa ser honesto e claro, e então viva intencionalmente conforme esse propósito. Esses não são princípios teóricos abstratos de um livro antigo empoeirado. São ferramentas espirituais testadas por séculos, em todas as circunstâncias imagináveis, que realmente funcionam. Wesley não era super-humano, ele não tinha poderes especiais. Ele simplesmente aplicou princípios bíblicos fundamentais com disciplina radical e consistência implacável. E você pode fazer exatamente o mesmo. O Espírito Santo que habitava nele habita em você também, se você é cristão. O mesmo poder está disponível, os mesmos meios de graça estão acessíveis, a mesma força está ao seu alcance. A questão é, você vai aplicar?
Antes de concluir, 3 alertas críticos que você precisa ouvir. Alerta número 1. Não são fórmulas mágicas. Esses princípios não são técnicas de autoajuda espiritual onde você segue passos e automaticamente tudo fica fácil. Não são fórmulas mágicas onde você faz X, Y, Z e Deus é obrigado a te dar sucesso. São meios pelos quais você se posiciona humildemente para receber a graça de Deus. São canais através dos quais Deus escolheu derramar seu poder. Mas a força sempre vem dele e nunca de você. Você permanece dependente da graça do início ao fim. Alerta número 2. Você ainda enfrentará dias difíceis. Você pode fazer tudo isso fielmente, buscar certeza interior, usar os meios de graça, viver em santidade, ter comunidade forte, ter propósito claro, e você ainda vai enfrentar dias realmente difíceis. Wesley fez tudo isso perfeitamente e ainda foi apedrejado, ainda foi rejeitado, ainda sofreu intensamente. Mas a diferença crucial é que você não vai enfrentar sozinho e você não vai desmoronar quando as tempestades vierem. Você vai permanecer firme, porque sua casa está construída sobre rocha, não areia. Alerta número 3. Não tente tudo de uma vez. Não tente implementar todos os 5 princípios simultaneamente amanhã. Você vai se sobrecarregar e desistir. Comece com o primeiro. Busque certeza interior. Estabeleça isso firmemente. Então adicione os meios de graça um por um. Então trabalhe em santidade. Então forme comunidade. Então clarifique propósito. Transformação profunda e duradoura leva tempo. Seja paciente consigo mesmo. Deus não está com pressa. Ele está mais comprometido com sua firmeza do que você mesmo está. Mas seja intencional. Dê passos concretos, mesmo que pequenos. John Wesley morreu em 2 de março de 1791, aos 87 anos de idade. Ele estava em sua casa em Londres, rodeado por amigos próximos que ele havia discipulado por décadas. Suas últimas palavras, fracas mas claras, foram estas: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E essa é a promessa inabalável que você tem hoje, agora mesmo, neste exato momento. Não importa quão difíceis sejam os dias que você está enfrentando agora. Não importa quão fraco você se sinta. Não importa quantas vezes você já caiu. Deus está com você. Nos comentários aqui embaixo, me conte qual desses 5 princípios impactou mais você pessoalmente. Qual você vai começar a aplicar primeiro em sua vida? Escreva nos comentários: eu vou permanecer firme nos dias difíceis. Se este vídeo impactou você profundamente, se algo que você ouviu aqui ressoou em sua alma, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a crescer espiritualmente. E mais importante que tudo isso, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que está passando por dias realmente difíceis agora. Pode ser exatamente a mensagem que essa pessoa precisa ouvir hoje. Pode ser o encorajamento que salva alguém de desistir. Eu leio todos os comentários e vou responder o máximo que puder. Que o Deus de John Wesley, o Deus de toda a graça, o Deus que sustenta, fortalece e aperfeiçoa aqueles que confiam nele, abençoe você poderosamente. Que você permaneça absolutamente firme em Cristo, não importa o que vier. E que você experimente a mesma certeza gloriosa que Wesley teve. Deus está conosco. Até o próximo vídeo. Permaneça firme.